no canto superior esquerdo tem um botão a dizer gravar e depois aparece um outro a dizer ao vivo. E aparece-me também o meu Facebook, a Adega Ponta Barca está em direto, a Vinho Verde Fest está em direto, cá está. A ACB diz que podemos começar. Eu vou mexer aqui um bocadinho a câmera, para aproximar um bocadinho, acho que estamos bem. Bruno, não sei exatamente quem é que nos está a ouvir, de qualquer das formas, para aqueles que nos estão a ouvir, desejar-lhes uma boa noite, agradecer o facto de estarem aqui hoje connosco, nesta estreia mundial da primeira prova vínica feita através de uma videoconferência. Julgo que isto é inédito, pelo menos vai ficar para a história como tal, nós fazermos aqui uma partilha do conhecimento que o Bruno tem sobre os vinhos verdes, e que é muito, e agora no caso concreto da sua função na adega de Ponta Barca. É uma adega que tem inúmeros associados, julgo que há à volta de 1.100 associados, com uma área de cerca de 900 hectares, e que representa muito daquilo que é também o sustento de muitos produtores, que representa a fixação de pessoas às zonas mais rurais, que representa também o facto de estes terrenos estarem cultivados, e se não fosse a vinha, e se não fosse este produto fantástico que é o Vinho Verde Fest, que é o vinho verde, e no caso concreto na iniciativa do Vinho Verde Fest, que nós queremos muito valorizar. Este ano o nosso Vinho Verde Fest não pôde ser presencial, não foi feito também na rua, como era habitual, mas não quisemos deixar de assinalar a data. Temos também uma montra, onde aqueles que se interessam pelo vinho verde poderão pesquisar os 20 produtores que nós temos nessa montra, que divulgam os seus vinhos, que divulgam o seu território, que têm a oportunidade também de se dar a conhecer e, eventualmente, para aqueles que estiverem interessados, poderem fazer as suas compras, o que também é muito interessante, porque é uma forma de não deixarmos que esta data passe em branco, e na expectativa que para o ano possamos ter outra vez uma edição presencial. Este ano, como sabem, nós introduzimos um outro conceito que veio para ficar. Era algo que de alguma forma chegamos à conclusão que faltava nestas edições do Vinho Verde Fest, que foi associado diretamente à restauração local. E este ano fizemos-lo com vários jantares vínicos, em vários restaurantes da cidade, com vários produtores de vinho, e que ainda vamos continuar a fazê-lo, ainda vamos ter mais alguns desses jantares. E depois teremos também o concurso de vinhos, que decorrerá com um júri próprio a partir do dia da manhã, será durante o dia da manhã. Anunciaremos os vencedores, e depois a ideia é, com os produtores e principalmente com os vencedores, num jantar a marcar, que em princípio será no dia 16 de outubro, no Meliá, possamos provar esses vinhos, ter a oportunidade de provar os vinhos que saíram vencedores desta edição, e desfrutá-lo também com um fantástico bacalhau à Braga e um pudim abado de priscos. Como sabem, a nossa aposta gastronómica tem vindo a ser também um dos fatores de grande atratividade à cidade, também o turismo de natureza. Por isso há aqui uma série de vertentes, para além daquilo que é o turismo tradicional, o turismo monumental, o turismo cultural, mas também a gastronomia, os vinhos têm sido uma marca, e julgo que a cidade de Braga tem dado um grande contributo para a divulgação deste produto,
e os produtores de vinho têm dado um grande contributo porque têm aumentado a qualidade do seu produto substancialmente nos últimos anos. Este é um produto que hoje é muito exportado, é muito apreciado também por todos os portugueses, saiu um bocadinho daquele que era o seu território da região dos vinhos verdes e hoje é consumido praticamente em todo o país. E a adega cooperativa de Ponta Barca, a adega de Ponta Barca tem feito um excelente trabalho, tem estado sempre muito presente, tem apostado muito também em Braga e tem sido um parceiro nosso em várias iniciativas e por isso agradecer e saudar mais uma vez esta vossa participação. Eu tenho aqui também o meu copo, também para ir acompanhando A prova. a apresentação e a prova que o Bruno nos vai fazer, e passo-lhe a palavra para que ele possa descrever os vinhos e que nos possa apresentar um bocadinho melhor aquele que é este produto de excelência feito pela adega de Ponta Barca. Bruno, força. Quase. Com influência em Braga, mas ainda é de Ponta Barca. Pronto, agradecer também o convite à ação comercial e em particular ao Tino Bessa, que é de facto o obreiro principal deste evento. E se calhar faço também um parênteses para dizer que se calhar penso eu nos conhecemos assim através da realização do primeiro Vinho Verde Fest, nós dois. Exatamente. Aqui em Braga, que é talvez diria um projeto, um sonho pessoal, e que Braga, e de facto conseguiu colocar Braga no centro da região dos vinhos verdes, como tem sido pretensão, pelo seu espaço geográfico, porque consegue congregar produtores de várias regiões, ou de várias sub-regiões, a região dos vinhos verdes tem 9, e de facto o Vinho Verde Fest tem-se implementado como um grande evento na nossa região. A adega de Ponta Barca apadrinhou este evento desde a sua primeira edição. Lamentavelmente, de facto, por causa desta pandemia, o evento não foi o sucesso que tem sido nas últimas edições, em que a Avenida Central em Braga se enche de milhares e milhares de pessoas para provar os vinhos, para contactar com os produtores, e por isso vamos aqui tentar hoje online, tentar simular isso. Por isso eu prometo que não vou ser chato, vou tentar dar aqui uma aula de vinho muito simples para as pessoas que percebem mais, para as pessoas que percebem menos, para aqueles que nos estão a ver em direto no Zoom, para os que estão no Facebook. Vamos sobretudo ter uma conversa sobre o vinho. Se calhar também o Altino Bessa pode partilhar a sua opinião sobre os vinhos, sobre aquilo que nós vamos provando. Nós fizemos aqui uma seleção muito didática. Quando a Associação Comercial e a Organização do Vinho Verde Fest nos lançou este desafio, nós decidimos fazer uma prova didática. Escolhemos 2 vinhos brancos muito diferentes, um vinho verde mais tradicional, depois um vinho branco da Casta Loureiro de 2017, envelhecido em barrica de carvalho, que não é muito normal, porque são vinhos diferentes para provarem, um rosé e um tinto. A ideia é de facto vocês fazerem uma viagem em casa pelos aromas que se podem encontrar nos vinhos. Não é? Barrica de carvalho, não é normal. Estão a ouvir um bocadinho agora aqui o meu eco, espero que vocês não estejam a ouvir, mas estão a ouvir aqui com algum delay. Pronto. Indo então aos vinhos, pelo aquilo que eu me estou a perceber, as pessoas que nos estão a seguir aqui no Zoom não conseguem participar da imagem, mas conseguem escrever, se coloquem as vossas questões. É mais interessante, se calhar, eu estar aqui do que sempre a falar sobre os vinhos, irmos trocando um bocadinho de opinião e ver as vossas questões e ir respondendo. Uma vez mais, agradecer o vosso tempo. Já são 10 menos um quarto da noite, por isso vamos fazer isto também pausadamente, mas com algum ritmo. Agradecer o tempo que dispensaram para ouvir aqui um bocadinho dos nossos vinhos. Vamos então fazer uma viagem pela região dos vinhos verdes e começamos por este vinho. Este vinho é o Adega Ponta Barca Grande Escolha. Vou tentar focar aqui, assim mais ou menos, para vocês conseguirem ver o rótulo. Isto é um vinho que se encontra nas grandes superfícies. Os outros vinhos são vinhos um pouco mais raros, digamos assim, mais vinhos de nicho. Este encontra facilmente, por isso depois, se for um vinho que vocês apreciam e que gostam, podem depois comprar facilmente, ou através da nossa loja online, como fizeram alguns de vocês que estão aqui a assistir. Também aproveito para dizer que nós, durante todo o mês de setembro, vamos deixar disponível a nossa loja online este chamado Pack and All, estes 4 vinhos,
a um preço especial, para as pessoas que não compraram hoje, mas quiserem provar depois em casa, com um amigo, com um familiar, enfim, como quiserem, com a esposa, com o marido, estes 4 vinhos podem continuar a comprá-los com um pack único até pelo menos até ao final de setembro. Por isso, falando um bocadinho especificamente do vinho, nós temos, a região dos vinhos verdes produz sobretudo vinhos brancos, 85% dos vinhos aproximadamente são brancos, e este vinho tem as 4 castas brancas principais da região. Por isso, para aqueles que quiserem decorar e saber, para fazer algum brilharete em casa com os amigos, tem Loureiro e Alvarinho, as duas mais conhecidas, e depois tem Arinto e Trajadura. Há também outra casta, há mais 2 castas da região, o Asal e o Avesso, são castas um bocadinho mais do interior da região dos vinhos verdes, da região do Mar de Canaveses, de Basto, por aí fora da Amarante, o Asal e também o Avesso, mas estas são as castas principais. Pronto, com estes tipos de uvas, castas, que quer isso dizer? Casta quer dizer tipo de uva, não é? Nós fazemos um vinho, basicamente, que é um vinho muito elegante. Os vinhos verdes, como sabem, hoje em dia têm uma acidez que nós chamamos refrescante, não é aquela acidez do passado, que às vezes se dizia que os vinhos verdes tinham muita acidez. Isso já não existe, porque de facto houve uma grande evolução em termos de viticultura, e isso agradecemos aos nossos viticultores, às pessoas que trabalham a terra e continuam a trabalhar e nos trazem a nós, cooperativa, as suas uvas. Hoje em dia temos uma matéria-prima muito boa, por isso a uva é de excelente qualidade, temos vinhos com uma acidez mais equilibrada, sobretudo os vinhos também com um pouco mais grau alcoólico, dá mais poder de boca, mais potência, e sobretudo vinhos também mais aromáticos. Por isso, o trabalhar a terra, hoje em dia, felizmente estamos a revalorizar isso, e há pessoas novas a fixarem-se no interior, e no nosso caso concreto, nos concelhos de Ponta Barga e dos Arcos de Valdevez, a produzir excelentes uvas. Vamos então lá falar um pouco de vinho. Os vinhos brancos têm esta cor citrina, clara, habitualmente vinhos límpidos e brilhantes, em termos de aspecto. E em termos aromáticos, nós aquilo que devemos fazer é agitar um pouco assim o copo. O que estamos a fazer é libertar um pouco os aromas naturais que vêm da uva, que estão neste vinho, e vamos então cheirar e tentar sentir os aromas. Este vinho, eu dizia-vos que é um corte, uma mistura de várias castas, estas 4 principais. Aqui temos alguns aromas florais que nos vêm da casta Loureiro e alguns aromas mais frutados que vêm sobretudo da casta Alvarinho. O Alvarinho é uma casta um bocadinho mais tropical e falo de aromas como maracujá, abacaxi, marmelo, às vezes pera madura, por aí fora. O Alvarinho é mais floral e mais cítrico. Por isso, normalmente, a maior parte dos vinhos verdes, e estes vinhos verdes são feitos com várias castas, têm esses 2 tipos de aromas. Depois, em termos de boca, nós quando colocamos um vinho na boca, ou um alimento qualquer, temos no gosto, nós temos na ponta da língua, sentimos o doce, da parte lateral da língua, nestas partes laterais sentimos o ácido, e depois sentimos o salgado um pouco mais atrás e o amargo, que neste caso destes vinhos não existem. Pode haver vinhos, sobretudo os tintos, que têm um tanino, que chamamos assim, podemos falar um bocadinho mais à frente do que é isso, mais amargo, que nos pode dar essa sensação mais de secura de boca. Neste caso não tem. Vamos então colocar, convido-vos todos lá em casa a abrir a vossa garrafa, a colocar no copo e a provarmos então um bocadinho de vinho. E sentimos de facto esta acidez do lado da língua, uma acidez refrescante, que sobretudo temos sempre que pensar isto. Os vinhos foram criados ou são feitos, digamos, como quisermos, sobretudo para acompanhar a refeição ou para acompanhar comida. Pode ser a refeição, mas para acompanhar a comida. Os vinhos devem ser bebidos de modo responsável e de modo e com moderação, obviamente. E a refeição fazem parte da nossa riquíssima dieta mediterrânica que nós temos aqui, e o vinho deve fazer parte da nossa dieta, não só pelo facto de ser importante a nível cultural, a nível económico, por aí fora, mas porque nos permite degustar melhor os nossos pratos mais ricos. Nós estávamos em Braga, ou em Ponta Barca, ou nos Arcos, ou em Caminho, em Viana, enfim, ou em Trás-os-Montes, ou no Alentejo. Temos uma gastronomia riquíssima em Portugal, e os vinhos de facto permitem tirar mais prazer daquilo que nós comemos. Pronto, e por isso os vinhos devem ser acompanhados, servidos num bom copo, à temperatura correta, por isso quem se preocupa com este aspecto de gostar o melhor possível deve também ter algum cuidado, não excessivo, mas algum cuidado. Como quando nós saímos à rua e vestimos também uma camisa mais aprumada ou pomos um perfume, é igual. Quando queremos degustar um bom vinho, não digo no dia a dia, mas quando estamos a apreciar o vinho,
escolher um bom copo e ter cuidado, sobretudo, com a temperatura. Isto é um vinho que deve ser refrescado a 8 ou 10 graus, num frigorífico comum, para nós, de facto, preservar um pouquinho os aromas e depois na boca o vinho ser mais refrescante. Este é um vinho, na boca, sentiram essa acidez refrescante, sentiram a parte dos aromas, sentiram também alguma borbulha, algum gás carbónico do solvido, que vai precisamente reforçar um bocadinho a refrescância do vinho. Em termos de poder de boca, de potência, não é um vinho muito alcoólico, é um vinho que tem 12 graus de álcool, por isso é um vinho que não é muito longo, muito persistente, nem muito quente de boca, mas é o suficiente, por isso é uma bebida refrescante e é ideal para nós acompanharmos a comida do dia-a-dia, caseira em casa, umas pataniscas com arroz, uns fanados, um cozido, um peixe cozido, um peixe no forno, enfim. Digamos que é um vinho muito polivalente. É um vinho que, se notaram, tem um toquezinho de açúcar residual, da ponta da língua, se quiserem voltar a pôr um bocadinho, sente-se um bocadinho de açúcar residual, a parte anterior da língua, a ponta da língua, dizemos nós, é um bocadinho mais sensível à parte do açúcar, e por isso é um vinho que, tendo esse toquezinho de doce equilibrado pela acidez, é um vinho que também pode ser servido com aperitivos ou degustado ao final da tarde, num verde cool, como há tantos na cidade neste momento. Não sei se querem colocar alguma questão agora. Já agora, Bruno, sim. Já agora podes dizer quais são os estabelecimentos ou o estabelecimento que, na outra iniciativa, paralela a esta são duas iniciativas, uma é o Vinho Verde Fest, que é uma organização da Câmara Municipal em parceria com a Associação Comercial de Braga, e a outra é o Verde Cool, que é uma organização da Associação Comercial de Braga em parceria com a Câmara. E por isso estamos sempre juntos nestas iniciativas da promoção do vinho. Mas já agora também pedia-te que nos pudesses informar, e àqueles que nos estão a ouvir, o Verde Cool que está também a decorrer, quais são os estabelecimentos que, não sei se sabes, mas quais são os estabelecimentos que têm o vosso vinho? Este vinho em concreto não está em nenhum estabelecimento. Temos sobretudo mas os vossos vinhos? Sim. Temos, por exemplo, no Caldo Entornado, por exemplo, que é um restaurante que fica ali mesmo nas costas da Sé, que tem o vinho da marca Estreia. Há mais 3 ou 4 espaços também na cidade, junto ao Arco da Porta Nova, também com o vinho Estreia. Depois temos mais 2 ou 3 espaços que têm vinhos da marca Terras da Nóbrega, que também são feitos pela adega. E depois também há um ou 2 espaços com os vinhos com a marca adega, sobretudo o Alvarinho Loureiro. Eles são 44, creio eu, por isso o mais fácil é mesmo irem online, Verde Cool, vem o roteiro que está muito bem feito, está organizado por ordem alfabética, por todos os espaços que tiverem estas 3 marcas, Terras da Nóbrega, Estreia e Adega de Ponta Barca, podem degustar excelentes vinhos com belíssimos petiscos. O Verde Cool, de facto, é uma iniciativa que nós também apadrinhamos. Aliás, a Adega Ponta Barca é patrocinadora oficial do Verde Cool já há 2 anos ou 3. E eu diria que é uma forma, Altino, que a Câmara encontrou de democratizar um bocadinho o consumo do vinho e das tapas. Acho que era interessante também falarmos um bocadinho sobre isso. Já passo a palavra para explicar um bocadinho o conceito e o sucesso que teve o evento. Sim, é verdade, esse evento tem um outro objetivo. Um é de dar a conhecer os espaços da cidade de Braga. Depois também há um outro espaço, até porque a área de influência da Associação Comercial de Braga vai para além do próprio município de Braga. Depois há, julgo que, um ou outro espaço em Amares e também em Vieira do Minho, e em Vieira do Minho também, julgo que sim. Mas esta iniciativa é uma iniciativa que, para quem não conhece, os espaços aderentes este ano são 44, por isso são muitos, é uma oferta muito diversificada. Poderão escolher vários vinhos, poderão escolher vários petiscos, e é uma forma de descobrir espaços que muitas vezes para nós são desconhecidos. Eu próprio tenho tido oportunidade de
conhecer novos espaços através desta iniciativa ao longo destes anos. Ainda ontem mesmo fui a um Verde Cool, a um espaço que é Palhusca, ali mesmo acima da Associação Comercial, em frente ao Museu da Sé, e provavelmente se não houvesse esta iniciativa do Vinho Verde Fest, do Vinho Verde Cool, isto às vezes a gente troca, são duas iniciativas muito similares, mas esta iniciativa do Verde Cool eu não iria com tanta facilidade a estes espaços. Este ano já fui, julgo que a 12 espaços, são 44, são muitos, é uma oferta muito diversificada, os petiscos são ótimos, o preço é um preço fixo, é um preço de 3,5 €, e por isso eu desafio todos aqueles que estão aqui connosco a experimentarem fazer esta experiência e este roteiro por estes espaços que são muito interessantes e alguns com grande qualidade, com grande requinte até, outros mais tradicionais, outros com tapas ou petiscos mais inovadores, outros mais tradicionais. Há, por exemplo, um espaço que tem o petisco é um pequeno prato de bacalhau à Braga, o que também é interessante. Por isso há aqui uma descoberta para se fazer à volta do produto vinho verde e depois de toda a oferta gastronómica através destes petiscos que os próprios espaços oferecem a quem os quiser visitar. Sim. O Francisco Braga está a colocar uma questão: como é que pode participar nestas iniciativas? Na prática, o Verde Cool é uma iniciativa aberta a toda a gente, que decorre sempre entre o início de setembro e o início de outubro, há 4, 5 anos, em que os restaurantes e alguns cafés, snack bars por fora, 6 anos, preparam. desculpa, 6 anos? Bruno, esta Não é a passa nada. 6ª edição, é a 6ª edição do Verde Cool Verde e Cool. é a 7ª edição do Vinho Verde Fest. As duas primeiras edições, não sei se te recordas, foram ainda no antiguinho Parque de Exposições. Depois, estas últimas 4 edições foram já na Avenida Central, e esta, que é a 7ª edição, que foi feita através desta realidade mais virtual. Plataforma digital. Mas para quem quis ter esta experiência com vinhos, tivemos também esta inovação, como há bocado referi, dos jantares vínicos, que foi também uma oportunidade de fazer essa partilha, esse convívio entre a gastronomia e os nossos vinhos. O Verde Cool, a iniciativa, como disse há bocado, parte da ACB. Todos aqueles que tiverem espaços comerciais na área de restauração, atempadamente poderão inscrever-se junto da ACB e serão aceitos com toda a certeza, porque é assim que tem acontecido. E este evento do Verde Cool, eu recordo-me que a primeira edição, julgo que teve à volta de 21 ou 22 espaços aderentes, e tem vindo a crescer sucessivamente, e este ano já vai com mais de 40, ou no caso concreto com 44 espaços aderentes. E é interessante que já o ano passado tentei perceber, e a ACB tem melhor esses dados do que eu, mas junto de alguns desses mesmos espaços aderentes ao Verde Cool, chegaram a servir quase 4.000 Verde Cool, o que é uma dimensão muito significativa, quer do ponto de vista do negócio, embora esta iniciativa é mais para divulgar o próprio espaço, porque um copo de vinho e um petisco este ano aumentou um bocadinho por 3,5 €, não é propriamente uma iniciativa para ganhar grande dinheiro, mas tem essa vantagem de ser uma iniciativa de grande promoção dos espaços e dos vinhos. E as pessoas podem até visitar às 6h30, 7 um local, provam um vinho com petisco, depois vão a outro sítio, por isso permite esta grande mobilidade. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito interessante, quer para os residentes de Braga, quer para os turistas internos, quer para os turistas estrangeiros, de poderem contactar com vários tipos de gastronomia, tudo em forma de tapas, provarem várias coisas com vários vinhos, vários estilos. E por isso é só dirigirem-se esses 44 espaços, é só ir à página oficial do Verde Cool, ao Facebook, e tem lá todos os espaços com o petisco e o respectivo vinho associado. É de facto uma iniciativa extraordinária, porque infelizmente em Portugal o vinho continuava, eu diria que agora já não é assim, mas estava muito
confinado em casa e à refeição e ao restaurante, muito preso ao prato e aos talheres, e esta iniciativa de facto faz com que o vinho possa ser consumido com muita descontração, num final de tarde, aproveitando de facto este final de verão, este setembro, outubro, em que as pessoas ainda têm um pouco de saudades das férias e são um bocadinho mais aptas a sair de casa e provar estes petiscos com vários vinhos. Por isso, convido-vos a ir. Para se calhar avançamos na nossa conversa para falar um bocadinho sobre o segundo vinho. Este segundo vinho é o Adega Ponta Barca Reserva de Sócios. Foi um vinho que foi lançado o ano passado para comemorar os 50 anos de atividade da Adega de Ponta Barca. Foi uma homenagem aos sócios e se calhar frisando um bocadinho este aspecto que eles têm importante na nossa viticultura, dizia o Altino no início, na fixação da população, da agricultura, que eu sei que é um tema que é muito caro e deve ser a todos nós, de facto, este papel social que a adega cooperativa tem também de apoio à pequena viticultura e à pequena economia, que ajuda muitas famílias aqui na nossa região geográfica, sobretudo nos concelhos de Ponta Barca e Arcos de Valdevez, apesar de termos sócios também de Vila Verde, de Ponte Lima e até de outros locais, mas de facto este papel social é importante. E foi uma homenagem a eles. Nós lançamos este vinho ano passado, em janeiro, penso que o Altino até esteve presente na cerimónia, e foi curioso porque nós homenageámos 4 pessoas, 3 das quais são 3 senhoras, em vida, vivas, já com alguma idade, que entregam as suas uvas há mais de 50 anos, todos os anos, na adega, e por isso foi uma forma de nós as homenagearmos com um vinho especial. Se vocês provarem o vinho, eu vou colocar aqui, servir um pouco mais, que eu tenho aqui já as garrafas abertas para ser mais fácil para fazer a prova. Por isso, isto eu dizia-vos que é um vinho 100% loureiro. O primeiro, se recordam, tem 4 castas, loureiro, alvarinho, trajadura e arinho. O loureiro é em grande maioria, são 85%. Este aqui é 100% da casta loureiro, com uma particularidade. Normalmente os vinhos verdes são vinhos de uma vinificação muito fácil. Nós na região respeitamos muito aquilo que a natureza dá. Prensamos as uvas, no caso das brancas tiramos as películas, as cascas das uvas e o vinho vai fermentar já limpo, depois de ser decantado. No caso das tintas nós esmagamos as uvas com as películas, com as cascas e elas são maceradas ou pisadas para extrair cor e aroma. Nos brancos retiram-se e depois o vinho fermenta, este processo natural da fermentação, e depois obtém-se um vinho que é apenas filtrado e engarrafado. É uma forma muito simples, é assim que nós fazemos o primeiro vinho e também o terceiro, que é o rosé. Este branco, no final desse processo de fermentação, onde temos estes bichinhos, que são as levaduras, o fermento que faz o pão, a cerveja, o vinho, os bolos, por aí fora. Estas levaduras eles vão consumir o açúcar, está das uvas, e produzem álcool. E CO2 também, o gás carbónico. Neste caso, no final da fermentação, antes do vinho, antes do sumo, do mosto da uva estar completamente transformado em vinho, e esse quase vinho, ainda com um pouco de açúcar, foi colocado em barricas de madeira. O vinho verde, para respeitar os aromas naturais e frescos da uva, é colocado em tanques de inox ou de cimento, onde ele faz a fermentação. Porquê? Porque são materiais inertes, como é o vinho, como é o vidro, por isso não vão passar aromas para o vinho. Nós, no primeiro vinho, dizíamos que temos aromas mais florais e mais cítricos das castas. Neste aqui, segundo, nós temos esses aromas, é sobretudo muito cítrico, este vinho, mas tem aqui um toque de especiaria, um toque especiado, uma pimenta branca, por aí fora. Isso é dado pela madeira, ou seja, quando nós queremos tornar um vinho um pouco mais complexo, menos refrescante, mas mais poderoso, coloca-se os vinhos na madeira. A madeira pode ter mais ou menos tosta, e se ela tosta, está a falar de forma como ela é queimada, e a própria origem da madeira, vão dar aromas diferentes ao vinho. Isto acontece com as aguardentes, com os whiskies, com todas as bebidas destiladas, que vão contactar com a madeira e tiram aqueles aromas próprios das madeiras. Neste caso, a ideia foi dar mais complexidade. Sentimos um bocadinho de madeira no nariz, se vocês agitarem profundamente, e sentem de facto aqui estes nuances de madeira. O vinho tem alguma evolução de aroma, não é tão fresco, tão refrescante como o anterior, mas é muito mais complexo. E isto é um pouco, a cor também dele é um bocadinho mais amarelo, também, não é? Também fruto deste processo de envelhecimento. E depois, só para terminar o processo, o vinho é retirado das barricas de carvalho francês e é colocado outra vez em inox, onde fica a estagiar durante 1 ano e tal, e depois foi engarrafado. Por isso esta foi a forma de fazer um vinho diferente, um vinho mais poderoso, à moda antiga,
É um vinho que tem 13 graus de álcool, por isso é um loureiro feito com algumas uvas selecionadas, de nós homenagearmos então os nossos associados, e eu diria que homenagear também a vocês em casa e a todas as pessoas que compram esta garrafa, porque de facto é um vinho branco de classe mundial. O vinho foi lançado o ano passado, em janeiro, e logo em abril ganhou esta medalhinha que tem aqui de 92 pontos da revista Wine Enthusiast, que é uma revista americana muito conhecida de vinhos, e ganhou já imensos prémios, ouro, em vários concursos internacionais. Porque isso de facto é um vinho especial, um vinho que merece o nosso carinho e o nosso agradecimento aos sócios. Um vinho um pouco mais caro que o vinho do primeiro, mas que vale bem o preço que lhe damos. Até se quisermos degustar um bacalhau, por exemplo, é um vinho espetacular, um vinho mais seco, não tem açúcar residual nenhum, mas tem muito mais volume de boca, mais ou menos o mesmo nível de acidez, mas mais volume de boca, mais álcool, mais encorpado. Vamos então provar. E de facto é um vinho que nos dá imenso prazer beber, um vinho também muito bom para acompanhar queijos. Aliás, eu aproveitava se calhar para falar aqui um bocadinho também da harmonização gastronómica e dizer que eu falava um bocadinho do primeiro vinho, um vinho para saladas, para pratos do dia a dia. Este aqui é um vinho excelente para acompanhar queijos. Nós temos muito aquela ideia que o queijo acompanha-se com um vinho tinto. Os vinhos tintos têm um bocadinho, depende das regiões, mas a maior parte deles têm sempre mais tanino que os vinhos brancos. Os taninos são os compostos que vêm da uva, sobretudo da película, que nos dão um sabor seco, chamada astringência na boca. Quando nós comemos um diospiro verde ou uma banana verde, sentimos a língua a ficar seca, é essa sensação. E por isso, às vezes, essa parte do tanino, essa parte de secura, com os queijos não funciona bem. Um vinho branco como este, com madeira, com algum poder por aí fora, é um excelente acompanhamento para vinhos brancos. Por isso, desafio-os lá em casa a experimentarem vinhos intensos, brancos, com queijo, que é um excelente casamento. Eu vou colocar mais um bocadinho de boca e vamos sentir então esta acidez, esta frescura, a parte do prolongamento de boca, e vão ver que este vinho sente-se muito mais na boca que o primeiro, tem mais álcool, tem mais untuosidade, e por isso é um vinho mais redondo, um vinho mais potente. Por isso o primeiro se calhar é um vinho mais fácil, mais acessível para todo dia, e este quando queremos um prato na mesa mais forte. A parte cítrica nós sentimos na mesma, aquilo que nós nos vinhos sempre chamamos do retronasal, que são os aromas que nós sentimos na parte de trás da boca, daí o retronasal. Vocês, como sabem, nós temos a boca, a garganta ligada à parte do nariz, pela parte interior, não é? E por isso nós, quando colocamos um vinho ou um alimento na boca, por ação do calor da própria boca, os aromas são voláteis, evaporam, e nós sentimos no nariz lá atrás e identificamos esse aroma. Porque, de facto, na boca nós sentimos apenas o ácido, o salgado, o amargo por aí fora. O resto que nós dizemos, isto sabe-me a maçã, ou sabe-me massa, ou sabe-me alguma coisa. Na prática é o aroma que nós temos, que sentimos na boca, mas é o aroma retronasal. Por isso, é que quando nós estamos constipados, dizemos que a comida está um pouco desinsabida, porque temos o nariz tapado, colocamos a comida na boca, se ela estiver salgada, a gente sente que a sopa está salgada, ou a carne, ou o peixe por aí fora, mas a comida parece que não tem, como nós dizemos, sabor, que na prática é o aroma que nós não estamos a sentir, precisamente por estarmos constipados. Pronto. E não vou falar mais em constipação, porque com esta pandemia, se a gente dá um espirro ou fala em constipação, mandam-nos logo fazer o teste ao coronavírus e pronto. Por isso nós estamos todos cheios de falar sobre o assunto. Não sei se agora o Altino ou alguém quer colocar alguma questão, alguma pergunta. Eu vou abrindo o rosé, vamos avançando um bocadinho na nossa conversa. Eu gostava só de perguntar, tens-nos aqui apresentado alguns dos vinhos, mas genericamente, quer para a adega, quer pela tua experiência que tens tido ao longo destes anos, ligado aos vinhos, como é que tu descreves a evolução dos vinhos verdes nestes últimos 10 anos? Eu diria que nesta década, se nós quisermos ter um termo comparativo daquilo que eram os vinhos do ano 2000, ou entre 2000 e 2010, ou de 2010 para trás, e de 2010 para a frente,
Como é que foi esta evolução dos vinhos? Há grandes diferenças? Essas diferenças fazem-se notar principalmente em quê? Nós sabemos que os vinhos verdes tinham, por exemplo, um grau menor do que aquele que hoje estes vinhos têm. A que é que se deve isso também? E como é que tu descreves esta evolução dos vinhos nestes últimos 10 anos? Houve uma evolução muito grande a partir da década de 70, sobretudo, 70, 80, quando a viticultura se passou a ser olhada com outros olhos. Isso deu frutos, se calhar, na década de 90, no ano 2000, também alguns apoios comunitários e dos próprios sucessivos governos portugueses, do programa Vitis, um programa de incentivo à plantação de novas vinhas, e de facto não se podia fazer melhores vinhos se não tivesse havido essa evolução da viticultura. Depois, por outro lado, há uma formação de quadros muito importante, por isso são estes dois fatores. A viticultura evoluiu imenso, hoje em dia temos viticultores profissionais que nos fazem chegar uvas extraordinárias que não existiam há 30, 40 anos na região, ou pelo menos grande parte delas. E depois a Faculdade de Enologia em Vila Real, em Lisboa, em Santarém, no Porto, a Faculdade de Ciência, enfim, uma quantidade de gente, a própria Universidade Católica, enfim, uma quantidade de gente jovem que se foi formando nestas áreas e que trouxe uma certa cultura de vinho e um conhecimento científico. Por isso, os vinhos foram também melhor feitos. Essa matéria-prima é melhor e os vinhos são feitos com muito mais rigor, com melhor tecnologia. E depois aqui na nossa região, também um terceiro fator que eu diria que foi importante foi a entrada de capital de outras indústrias, ou seja, houve muitas pessoas aqui da região, minhotos, muito orgulhosos do vinho que fazia o seu pai e o seu avô por aí fora, que quer da área têxtil, quer da área de sapatos, quer de outras áreas de indústria, que investiram e que foram comprando pequenas quintas e de certa forma foram sendo mecenas quase de alguns jovens enólogos que se formavam nas faculdades, sobretudo de Vila Real, do Porto e fora, e em Braga também, e que foram encontrando emprego aqui local e foram tendo oportunidade de inovar, porque são pessoas de outras indústrias que têm alguma noção daquilo que é inovação e a sua importância e deram aso a que estes jovens enólogos pudessem ir inovando. E foram fazendo coisas diferentes, por exemplo, este vinho branco com madeira que hoje vos falo. Os vinhos verdes existem quando os romanos chegaram aqui no segundo século antes de Cristo, já há referências históricas à existência de vinhos, uns escritos de Plínio, é assim que se chama esse romano, nós estamos em Braga e por isso Braga tem uma imensa história romana, e por isso já havia referências. Depois, no século XII, com a reconquista cristã aos mouros da península, a vinha ganhou cada vez mais importância, até porque era um importante importe calórico, fazia parte da dieta das pessoas, e depois, no século XIV, os vinhos verdes foram, curiosamente, os primeiros vinhos portugueses a ser exportados, através da Barra de Viana, da região aqui do Lima, onde nós encontramos, e também de Monção, já se exportavam vinhos verdes um pouco para toda a Europa. De facto, é no século XX, depois que está essa grande revolução vitícola, e que nos permite ter os vinhos extraordinários brancos que temos. Hoje em dia, os vinhos verdes são, a seguir ao vinho do Porto, é a marca mais conhecida lá fora. Felizmente, esta viagem foi feita também por regiões como o Douro, como o Alentejo, que há 40 anos nem sequer existia, os vinhos do Dão, da Barrada, todos têm melhorado, e Portugal, de facto, hoje em dia, já ocupa muitas capas e muitos artigos de revistas de vinhos e de jornais em todo o mundo, desde a Austrália, à China, ao Japão, aos Estados Unidos, enfim. Os vinhos portugueses são cada vez mais apreciados. Ainda não estamos, em termos de notoriedade, ao nível, se calhar, dos franceses e dos italianos, mas em poucos anos chegaremos lá, porque, de facto, Portugal hoje em dia faz dos melhores vinhos do mundo, não temos que ter falsas modéstias em dizê-lo. A região dos vinhos verdes, de facto, deu um salto relativo enorme, e se calhar é das regiões de Portugal que mais evoluiu e mais rapidamente fez esse percurso nesse sentido. E a prova é que uma empresa como a Adega Ponta Barca, por exemplo, para dar este exemplo concreto e estes números que o Altino falava, era uma adega que consumia e vendia sobretudo em Portugal há 20 anos,
e agora já exportamos mais de 50% da nossa produção e estamos em 32 países, ou seja, já um pouco em todo o mundo, desde a Ásia, a América do Sul, a América do Norte, enfim. E por isso isto é fruto deste conjunto de fatores. O vinho rosé, que nós temos aqui para a prova, que esse também se encontra com alguma facilidade nas grandes superfícies, é o Adega Ponta Barca Rosé. É um vinho muito premiado, é um vinho, apesar de ter um preço acessível, já ganhou várias medalhas de prata, ouro, enfim, nos concursos de vinhos verdes rosé. E também é um pouco fruto de inovação. Antigamente não fazia-se brancos e tintos, não havia rosés. Hoje em dia temos espumantes, temos aguardentes, temos, enfim, um conjunto de produtos diferentes. Hoje, por acaso, não temos aqui um espumante, mas a Adega Ponta Barca tem um espumante 100% de loureiro, que também podem comprar na nossa loja online, que é extremamente fresco e é um produto diferente daquilo que era impossível fazer há uns anos atrás. Por isso também é um produto bastante inovador e fruto desta evolução que teve a região dos vinhos verdes. Em termos de aromas, já vamos caminhar no sítio. Bruno, sim. Já que falaste aí nos espumantes, podes nos contar um bocadinho dessa evolução e desse aparecimento de alguma forma dos vinhos espumantes verdes, porque não era propriamente um produto comum aqui há umas décadas atrás, e agora recentemente praticamente os grandes produtores têm os seus espumantes de vinho verde. O porquê, o que é que evoluiu aqui, que castas é que normalmente esses espumantes têm e quais aqueles que no vosso caso vocês apresentam no vosso espumante? É assim, a Comissão dos Vinhos Verdes, algumas pessoas fizeram alguns estudos, há uns anos atrás, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, sobre quais seriam as castas melhores para espumantizar, para fazer espumantes. Uma casta natural que espumantiza muito bem é o alvarinho. Outra casta também que é mais ou menos evidente que podia funcionar é o arinto, que entra no lote deste primeiro vinho que eu vos falei, que é a casta principal, por exemplo, da produção dos vinhos espumantes da Bairrada, por exemplo. E na região começou-se a fazer esses estudos, talvez pelas pessoas terem percebido, estes jovens enólogos, esta nova geração, que os vinhos verdes têm todas as condições naturais para fazer um bom espumante. Ou seja, um vinho base para produzir um espumante, que nós chamamos de vinho base, porque é o vinho que depois vai sofrer a segunda fermentação e se torna um espumante, porque é um vinho tranquilo. Naturalmente, para fazer um bom espumante, isso se sabemos das grandes regiões do mundo, de Cava, de Champanhe, por aí fora, deve ser um vinho com pouco grau alcoólico, não pode ser um vinho já com muito grau alcoólico, e um vinho com uma boa acidez, para depois o vinho ter capacidade de envelhecimento. E os vinhos verdes naturalmente têm isso, têm boa acidez e não são muito alcoólicos. E têm aromas afrutados, florais, das castas, e então, de facto, concluiu-se que a região teria um potencial enorme. Fez esses estudos, comprovaram, e hoje em dia há muitos espumantes da casta alvarinho, há muitos espumantes da casta arinto, alguns feitos com avesso, um outro feito com azal. Com loureiro não há muito, o nosso é dos poucos que existe, há meia dúzia, eu nem sequer isso, se calhar 100% loureiro. No caso do nosso espumante, nós queremos fazer um espumante típico de vinho verde. O nosso conceito é este, é que as pessoas provem um espumante de vinho verde e não um champanhe ou um espumante de outra região qualquer. Ou seja, nós tentamos preservar muito o aroma da casta, tem uma espumatização curta, e o que nós queremos é que a pessoa sinta aquela acidez, aquela refrescância, aquela parte aromática toda da casta loureiro, que é uma casta muito elegante, mas com bolhinhos, dizemos nós, de uma forma descontraída e sempre pela manhã. E é isso que podem encontrar no nosso espumante. Um aroma muito, muito herbáceo, vegetal, muito fresco, algumas notas cítricas, e depois mais gás, claro que na boca lhe vai dar mais vivacidade, mais alegria. E o champanhe é por si, o espumante e o champanhe e todos os vinhos com mais gás carbónico são vinhos de festa e de celebração. E por isso a região dos vinhos verdes hoje em dia tem dezenas de marcas diferentes de espumantes. Se ainda não provaram, convido-vos de facto a provar, porque é uma região de facto com um potencial enorme para os espumantes. Há inclusive também alguns espumantes rosés e há também, a região também produz alguns espumantes tintos, sendo que eu diria que provavelmente o mais conhecido e o mais
o que tem mais notoriedade hoje em dia é o nosso, da adega Ponta Barca, que é feito 100% com casta vinhão, que é a nossa casta, como sabem, emblemática. Vamos já provar a seguir um vinho 100% de vinhão, e nós produzimos um espumante que é excelente para harmonizar cabrito, sarrabulhos, pratos intensos, anho, enfim, tudo que for pratos de forno, vitelas, pratos típicos da nossa região, são extraordinários para acompanhar com este vinho, que é um vinho que tem muito aroma de fruto vermelho, boa acidez, refrescantes, um vinho excelente para isso. Este rosé que temos aqui, para não nos perdermos aqui a noite toda e não obrigar as pessoas a ficarem ligadas a noite toda connosco, porque amanhã é dia de trabalho e dia de vindima. Este rosé é feito também com a uva vinhão e também com a uva espadeira. Sobretudo estas duas uvas são as duas principais uvas. O vinhão, a casta tinta principal da região dos vinhos verdes, valerá cerca de 80% do total de uvas tintas da região. Nas brancas, a casta mais plantada é o loureiro, de longe, muito mais que todas as outras. E a segunda, espadeiro, que é uma casta que nós temos para usar, sobretudo nos vinhos rosés. Pela própria cor do vinho, nós vemos que é um vinho que vai ter aromas de frutos vermelhos, muito morango, alguma cereja. Eu diria que tem mais cereja, assim, um aroma mais de ginger, aquela cereja mais doce, não é? Digamos assim, os vinhos rosés são vinhos muito fáceis de beber. Estes sim são vinhos que podem acompanhar sobremesas com pouco açúcar, como um cheesecake ou por aí fora, que é uma sobremesa fresca. O vinho também tem alguma acidez. O vinho tem algum açúcar residual, como o primeiro, pouco, mas tem algum. E por isso acompanha na perfeição uma sobremesa pouco doce ou uns morangos com chantilly, uma coisa simples de fazer em casa, ou mais rebuscada de um chefe de cozinha, mas é um vinho extraordinário para isso. E para entradas, um vinho muito fácil para harmonizar com mariscos, com tapas, com pequenas coisas que nós tenhamos em casa e queiramos receber alguém. É um excelente vinho para começar uma noite de confraternização. Metemos de boca, ele revela, de facto, essa fruta que tem extraordinária, mais que os dois primeiros, para aqueles que estão lá em casa, se calhar convidava para colocarem um bocadinho mais de vinho na boca. Os que ainda não têm os vinhos, eu repito, para quem nos está a seguir só agora, podem comprar na loja online até ao final de setembro este pack de 4 vinhos, mas o pack de enólogo fica disponível. Aqueles que têm já o vinho à vossa frente sentem de facto esta fruta vermelha, é um vinho com muita fruta, de facto, um vinho muito goloso, podemos dizer assim, que nos dá imenso prazer em beber. Eu, quando abro aqui uma garrafa destas em casa, já sei que saio sempre a perder. Se for um tinto mais encorpado, ou às vezes um branco, a minha esposa não liga muito. Quando ela me vê abrir uma garrafa de rosé, pronto, já tenho que dividir. E tenho imensos amigos que este ano fartaram-se de comprar esta adega Ponta Barca Rosé. Na nossa loja online mandavam fotografias na piscina, com os amigos, enfim, porque de facto é um vinho que convida ao verão, à diversão. Não é um vinho que precisa de muita conversa, ele fala por si próprio, tem uma vida extremamente agradável. Aliás, como em geral, os vinhos rosés. A região dos vinhos verdes tem de facto a casta vinhão, sobretudo a casta espadeiro, que são castas com um potencial enorme para fazer bons rosés. Nós temos um rosé também que estamos a lançar neste momento no mercado, está disponível também na nossa loja online desde a semana passada, que é um rosé reserva, um rosé com um pouco mais de álcool. Eles têm apenas 11 graus de álcool, é um vinho leve, um vinho que nós dizemos que respeita a inteligência. Podemos beber 2 copos ou 3 e não há problema nenhum, um vinho mais leve. Mas temos, eu dizia, esse reserva, que é um vinho um pouco mais intenso, mais complexo, um vinho mais gastronómico para pratos de comida mais intensos, como uma feijoada, um peixe no forno ou por aí. Este acompanha sobretudo pratos mais leves, mais simples, enfim, a vossa gastronomia do dia-a-dia, e ele aparece muito nos menus do Verde Cool, quer na marca Ponta Barca, quer na marca Estreia. Podem encontrar em vários espaços aí em Braga. E se calhar vamos finalmente aqui para o nosso quarto e último vinho, já são 10h25, vamos acelerar um bocadinho, que é um vinho 100% vinhão. Faz parte também desta categoria que nós chamamos, eu aproveito agora para introduzir o conceito Napran. O Napran é esta peça de linho, ou de tecido, que nós encontramos em nossas casas desde a nossa infância,
no braço do sofá, na televisão, para pousar um candeeiro, que todos nós, sempre pequenos, quando limpávamos o pó, tínhamos que tirar, sacudir para limpar o pó e colocar. De certa forma, faz parte da cultura e do adorno das casas portuguesas. E todas as mães, todas as avós tinham os seus pequenos naprons de decoração de casa. Era um elemento também protetor dos móveis. Enfim, que nós decidimos este ano fazer o rebranding total da marca da Adega Ponta Barca, sendo nós uma empresa que valoriza muito a agricultura tradicional, os viticultores, a Portugalidade por aí fora. Entendemos que este elemento do napron era um elemento que nos identificava um pouco. A nossa assinatura de marca é a origem conta, e por isso o napron também conta para esta história do Conta-me Como Foi, este programa da RTP felicíssimo, e o napron faz parte um bocadinho do nosso imaginário, de todos os portugueses. Todos os vinhos têm um contrarótulo que tem uma pequena frase alusiva ao napron. Ela varia nesta coleção do reserva, onde está o tal rosé e onde está este vinhão. Depois no Grande Escolha, no Loureiro, no Alvarinho Loureiro, tem pequenas histórias sobre o napron que eu vos convido também a descobrir. São rótulos que, apesar da sua simplicidade, funcionam muito bem em prateleira. Acho que a Adega Ponta Barca foi bastante feliz neste rebranding, porque não é um rótulo para as pessoas indiferentes. Salta muitos sorrisos. Quem é que desenhou esses rótulos? É alguém conhecido? Foram vocês? Alguém da casa? Sim, nós temos uma empresa que trabalha connosco, que é Sr. Luís Pedro. Convido-vos até a visitar o blog dele ou se eu seguir no Facebook. Eu achava que era ele e por isso sim, é ele. pedi para fazer referência ao Luís, que é também um grande apreciador de vinhos e tem essa qualidade de dar essa imagem muito apelativa, e nós sabemos, e tu sabes muito melhor do que nós, a importância que a garrafa tem nas prateleiras, a atratividade que pode causar e criar ao cliente. De facto, nós temos uma parceria que está agora já a fazer 2 anos, uma parceria muito feliz, porque o Luís Pedro e a sua equipa, a empresa chama-se Sr. Luís Pedro, interpretou na perfeição aquilo que era a nossa ambição, como adega cooperativa, ganhar notoriedade, rasgar um pouco aquilo que se fazia em Portugal, afirmámos como os produtores líderes da região dos vinhos verdes, e é essa a nossa ambição, a breve trecho, e interpretou muito bem isso, e sem muitos rococós e sem grandes coisas, mas assente numa imagem com alguma simplicidade, mas com nobreza e com classe e com notoriedade, tentar afirmar também os nossos vinhos, e a adega de Ponta Barca granjeia com enorme sucesso e com muita notoriedade do seu vinhão, que se encontra praticamente todos os restaurantes ou todos os bons restaurantes em Portugal, mas nos vinhos brancos não temos esse reconhecimento, e de facto é esse trabalho que temos tentado a fazer com o apoio da equipa do Sr. Luís Pedro, que não faz só os rótulos, mas dá-nos também uma consultoria estratégica. Por isso trabalhamos em equipa e desenhamos aquilo que nós entendemos que é a estratégia da adega para os próximos anos, e esses rótulos são só a ponta do iceberg, mas de facto é importante que nós tenhamos esta ambição, nós e outros produtores, nossos colegas aqui da região, para conseguirmos levar os vinhos verdes, os vinhos portugueses lá fora, cada vez mais longe. E os rótulos são importantes porque o mercado de vinhos é um mercado muito global. Eu costumo dizer que nós, quando vamos a feiras internacionais de mostra de produtos, se formos uma indústria do calçado ou uma indústria automóvel por aí fora, temos meia dúzia de países importantes no mundo a expor e os outros todos a comprar. No vinho não é assim. O vinho produz-se em praticamente todo o mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, os Estados Unidos, a China, enfim, depois todos os países europeus que posso imaginar, até a Arménia, a Bulgária, no Líbano, há vinhos praticamente em todo o mundo. A América do Sul hoje em dia produz também muitos, o Brasil é um grande produtor, o Uruguai, enfim, e por isso é um mercado muito global, um mercado extremamente competitivo dos vinhos, e de facto a marca Portugal hoje em dia ajuda-nos, a marca Vinho Verde muito, e os rótulos são um papel preponderante para depois o consumidor, na prateleira, escolher um vinho português. E, pronto, e acho que temos sido felizes nesta nova imagem, neste rebranding,
E pronto, os números falam por si, porque a adega continua a crescer a 2 dígitos ao ano. Felizmente, apesar da pandemia, o mercado externo permitiu-nos este ano continuarmos a crescer e vamos fechar o ano, acreditamos nós, com um crescimento superior a 10%, que nos deixa extremamente felizes, a nós e aos nossos viticultores. Se calhar, passando então para o vinhão, para as pessoas que têm em casa o vinho, eu convidava então a abrir, eu já coloquei também aqui um pouco no meu copo. A primeira impressão que temos é logo a cor, obviamente, uma cor tinta, uma cor escura. Este vinhão é um vinhão reserva. Eu escolhi este vinho de propósito para aqueles que já conhecem o nosso vinho tradicional. Este tem um pouco menos de cor, porque tem um processo de vinificação diferente. É um vinho inovador. A adega de Ponta Barca foi talvez o primeiro produtor dos vinhos verdes. Talvez não. Foi mesmo que isto é um vinho fruto de um estudo comum com a Comissão dos Vinhos Verdes e com a Faculdade de Ciências do Porto, para desenvolver um vinho verde tinto, mais macio, com menos tanino, menos aquela parte da herbácea, menos a astringência, tem um pouco menos de cor também e com um aroma frutado, aberto por aí fora. Isto porque algumas pessoas que não apreciam aquele vinho verde tinto mais tradicional, onde sentem um bocadinho mais a acidez, mais a parte da herbácea, mas querem vinhos mais internacionais, vinhos mais macios. Por isso é um vinho mais adaptado à exportação e aquelas pessoas que não apreciam tanto o vinho verde tinto mais tradicional. O vinho verde tinto tradicional é um vinho excelente para rojões, lampreia, este tipo de pratos. Em termos aromáticos, este vinho é muito semelhante a um vinhão tradicional, que é o nosso vinhão normal de Ponta Barca. Tem esta fruta madura toda, estes morangos mais computados, quase já em ponto roçado, mais amoras, fruta vermelha, mas até fruta mais silvestre, digamos assim. Mas depois tem aqui uns toquezinhos também de alguma evolução. Este vinho tem um pequeno estágio em madeira, que tal como o segundo que nós provamos, o Reserva de Sócios, que dá alguma complexidade. Em termos de grau alcoólico, tem também 12 graus e meio. Este é um vinho que tem um bocadinho de mais grau alcoólico. Os vinhos verdes, normalmente, os vinhos verdes tradicionais têm 11 graus e meio, até 12 no máximo, o normal é a volta de 12,5. Depois, até 13, 14, os monocastas, os loureiros 100%, os alvarinhos, sobretudo os avesos, e algum vinhão, como este, duas selecionadas, lhe permitir um bocadinho mais de grau alcoólico, vai nos dar, como falava há pouco, um bocadinho mais de boca, mais de estrutura. Por isso, na boca, é um vinho que tem um perfil um bocadinho mais maduro, como nós vemos aqui em Portugal. Por isso, não tem aquela astringência, aquela acidez típica dos vinhos verdes tintos.